Não seja você mesmo, não cometa essa loucura. A sociedade pune e recompensa a autenticidade ao mesmo tempo. Quando a gente está crescendo, uma das coisas que a gente mais escuta é: seja você mesmo. Só que na prática, não é isso que a sociedade reforça. Porque a partir do momento que você revela a sua autenticidade, que você mostra as suas individualidades, você vai receber comentários, você vai receber risadas, você vai receber olhares. Então, não, gente, essa história de seja você mesmo, todo mundo pode ser quem é, sem qualquer custo, é uma baita mentira, e a gente sabe disso. E eu acho engraçado quando comentam assim: ai, porque ninguém liga tanto assim pros outros, ninguém se importa tanto assim para o que você tá fazendo. Gente, as pessoas se importam sim. As pessoas vão observar, as pessoas vão comentar, elas vão comentar em casa, vão criar um grupo no WhatsApp para comentar. Mas a questão é que muitas vezes essas coisas que comentam sobre você são as coisas que vão fazer você ser lembrado. Eu tava Queria dizer o seguinte, né? Vamos imaginar um círculo. Esse círculo, ele tem as bordas e ele tem o lado de fora dele. As pessoas não ligam para quem tá dentro do círculo. Tá dentro do círculo com condutas que são de dentro do círculo, aí ninguém liga para você. Você é mais um, ninguém liga. Você pertence, você faz parte. Para quem tá do lado de fora do círculo, aí se repara o tempo todo. São pessoas que estão a um passo por conta de suas condutas características de serem estigmatizadas. Elas estão a um passo da estigmatização. E é quando alguém diz, né, seja você mesmo, esse você mesmo é um teste. O teste é: você está do lado de dentro do círculo ou do lado de fora? Se você for você mesmo e estiver do lado de dentro do círculo, seja você mesmo. Se estiver do lado de fora, seja você menos. Seja você menos. pensando sobre isso esses dias porque eu vi muita gente comentar sobre a Bia do Brás, do BBB, né, e como ela teve um dos melhores pós-BBBs que a gente já viu nos últimos anos, né, ultrapassando em muito o fracassado do Davi Brito, e muita gente acha a Bia do Brás forçada. E, gente, sinceramente, eu não acho. Eu acho que ela é aquilo que a gente vê. Assim, a gente já viu tempo suficiente de tela para saber que ela tá sendo real. Só que mesmo que se fosse um personagem, eu acho que eu aplaudiria até mais. Eu acho que eu ia ficar até mais surpreso, porque para você sustentar esse personagem por tanto tempo, você é um gênio, você merece todo o sucesso. E eu diria também que o desempenho da Bia do Brás é de um tipo que é muito comum no Brasil. Porra, é extremamente comum pessoas que têm uma conduta muito parecida com a da Bia do Brás, que são excêntricas da maneira como ela é, que são extrovertidas da maneira como ela é, que são entronas da maneira como ela é. É de fácil identificação, gera uma identificação muito fácil. A Bia do Brás gera uma fácil identificação com muita gente, assim. E é óbvio, né, é um tipo de conduta que também facilmente é irritante. Facilmente você vai encontrar uma pessoa que não quer, botar dentro de casa uma pessoa que é tipo uma Bia do Brás da vida, por exemplo. Acontece também. Mas eu acho que dá pra dizer com segurança que esse jeito da Bia do Brás é um jeito muito comum, muito popular, muito comum. Talvez ela consiga aglutinar muitas características que boa parte da população brasileira tem pedaços, tem um pouco daquilo, de uma autenticidade que aqui eu vou usar a palavra autenticidade, né, porque eu entendo que esse tipo de excentricidade, esse tipo de singularidade da Bia do Brás é aquilo que muita gente vai chamar de uma autenticidade, justamente porque tá nessa tensão, nessa linha tensa entre aquilo que pode ser cordial, normal e aquilo que é excêntrico, quase louco. E o mais interessante é que quando você fala da Bia do Brás, é muito difícil das pessoas ficarem no meio termo. Ou as pessoas gostam Aí, ó, muito é isso. dela, ou elas acham ela insuportável, extremamente irritante. E é esse exatamente o ponto. Para uma pessoa pública, criar um tipo de marca na cabeça das pessoas é algo fundamental, porque o que destrói uma pessoa pública muitas vezes não é a crítica, é realmente a indiferença. Se ninguém tem uma opinião sobre você, se ninguém lembra do seu jeito de falar, da sua voz, dos seus maneirismos, é muito provável que você acabe sumindo. Então, se você quer se destacar na internet, se você quer ser uma pessoa pública, se você quer construir uma imagem, começa a reparar numa coisa. As pessoas comentam sobre características específicas suas, elas
elas comentam sobre o seu jeito de falar, sobre o seu posicionamento, sobre os seus maneirismos, sobre a sua gesticulação. Quando começam a aparecer coisas muito reconhecíveis em você, mesmo que algumas pessoas fiquem irritadas com essas coisas, é um grande sinal de que você está deixando de ser só mais um. Porque no final do dia, o preço da autenticidade é o julgamento, mas o preço de ser neutro é a invisibilidade. A sociedade. Eu entendo o ponto dele que ele tá trazendo e eu acho interessante isso, mas eu acredito que serve muito para uma visão de si de alguém que tem certa noção do dia a dia. Se você tiver perdido, aí é legal primeiro deixar de ser perdido, se encontrar, para aí partir para esse olhar da autenticidade, de, né, de lembrar, de ter ali uma marca de si, né? Ser marcante nesse sentido, né? Algo mais ou menos assim. Porque quando se está perdido, é muito mais provável que você seja sempre marcante de um jeito negativo. Quando se está perdido, perdidaço. Quando se está perdidaço, é muito provável que você não consiga perceber os insultos cordiais que as pessoas dão, os toques cordiais, né? Ah, esse é seu jeito? Você é assim mesmo? Tipo assim, sabe? Você é maluquinha, né? Tipo assim. Esses pequenos toques. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Jorge Scanguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Mas é isso, né? Esse tema da autenticidade, ele principalmente, num olhar normativo, né? Ele principalmente tem a ver com pertencimento e aceitação. Tem muito a ver com isso. E para muitos lugares, normas de conduta, para todos, literalmente todos os lugares, para literalmente todos os grupos, para literalmente todas as classes sociais, para literalmente todo o agrupamento de pessoas, a maneira de ser, de se vestir, de se portar é determinante. É determinante. É aquilo que faz perceber se você faz parte ou não faz parte, por pressuposto. A princípio. É aquilo que vai abrir a margem para você provar que faz parte ou não. E desculpa, não existe um grupo que não seja assim. Não existe uma classe que não seja assim.
Não existe uma fração de classe que não seja assim. O mundo social, a condição do mundo social envolve certo nível de identificação, de adequação, certo nível de negociação da sua conduta. Infelizmente, o mundo é assim. Infelizmente, a vida em sociedade é assim. E isso não é uma coisa negativa por princípio, não é uma coisa negativa essencialmente. Mas o negativo é quando você está num lugar, numa sociedade como a nossa, que é tão extremamente normatizada, mas tão extremamente normatizada, que o conceito de diferença, ele fica inimaginável. E a diferença fica inalcançável. A diferença, ela se transforma em sarcasmo. Ela vira uma característica de sarcasmo. A diferença vira uma característica de gozação. E quando alguém é considerado diferente, mas não é o alvo do sarcasmo, da gozação, é aquela pessoa que está no limite externo da normalidade. Ou seja, ela toca na normalidade, ela tá na normalidade, ela só colocou a cabeça para fora e deu uma olhada em algum lugar. Mas ela ainda é completamente normalzinha. Completamente normalzinha. Adequada, né? Normatizada, nesse sentido que eu quero dizer. Que no fundo não é uma diferença. No fundo, ainda assim, é o mesmo. É o mesmo se repetindo. É o mesmo se repetindo eternamente. E a diferença nunca aparece. A experiência da diferença nunca aparece. No máximo, numa sociedade extremamente normatizada como a nossa, no máximo, a gente tem a experiência das variações do mesmo, mas não da diferença. E eu acho que isso é uma coisa relevante, tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.